Mais um 7 de setembro chegou e a pergunta que fica é: será que essa independência de fato influenciou a vida da população de um modo geral? É o que veremos no vídeo de hoje. Transformado em feriado nacional, o dia 7 de setembro comemora a independência do Brasil. O ato, oficializado em 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro, sagrou a separação do Brasil em relação ao Império de Portugal e consolidou a soberania política e nacional do país. Mas, como veremos nesse vídeo, essa independência, na verdade, só foi interessante para os podres de rico, e não para a população mais pobre. A independência do Brasil foi caracterizada por um grupo de ricos que queriam a coroa portuguesa longe do Brasil para poderem explorar as riquezas do país sem terem de pagar impostos altíssimos aos preguiçosos portugueses. O período que compreendeu o século XVIII no Brasil acabou sendo palco de muitos processos exploratórios e de descobertas de minas de ouro. Então, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, foram encontradas as principais reservas que despertaram o interesse dos colonizadores de Portugal. Todos nós sabemos que, quando os portugueses aqui chegaram, ficaram encantados com tanta riqueza do país. A descoberta das reservas de ouro fez com que o governo de Portugal criasse uma diversidade de impostos para a ampliação dos lucros nas atividades do minério. Com o passar do tempo e o natural esgotamento das minas, Portugal deixou de receber tantas toneladas de ouro. Não poderíamos esperar outro fato, já que o ouro não é um recurso renovável. Então, com essa redução, a cobrança dos impostos foi ampliada. As cidades que produziam minérios passaram a sofrer fiscalizações mais rígidas. Um dos impostos mais polêmicos desse período foi o derrama. Era um tipo de cobrança que visava a recuperação dos impostos que estavam em atraso. Quando não pagava, o governo português chegava a retirar outros bens que estavam na posse dos mineradores em dívida com a coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira exemplifica bem o interesse dos podres de rico que, já estabelecido no Brasil, queriam a coroa portuguesa fora daqui de qualquer jeito para fugir dos impostos cobrados por Portugal. E a exemplo dos mineiros, em outros estados haviam interessados também em expulsar os europeus daqui o quanto antes. E esses focos de interesse acabaram naturalmente se espalhando por todo o Brasil. Agora vamos a alguns fatos curiosos. Que diferença isso fez para os escravos, esse processo de independência do Brasil? Escravos esses que a partir de 1822 ainda ficariam mais 66 anos na condição escrava, sofrendo todo tipo de violência, inclusive com o aval da legislação da época. Que diferença o processo de independência fez para os índios, que tinham seu território cada vez mais invadido pelos interesses dos colonizadores, que tinha sua população cada vez mais diminuída, dizimada, sofrendo com todo tipo de atentado dos colonizadores que tinham em seu poder armas e poderiam para fazer o que quisessem com os índios, sem nenhum tipo de legislação que os protegesse até então, como de fato acontece até hoje, com as brandas leis que não protegem os índios dos ataques dos interesses dos homens brancos. Que diferença isso fez para a população mais pobre, que continuou fazendo o trabalho de base, que continuou arriscando suas vidas nas minas para a retirada do ouro dos homens ricos que estavam devidamente confortáveis, viajando para a Europa e para onde quisessem. Aqui a gente começa a perceber que todos os movimentos são sempre para interesse de um grupo de ricos ou de outro, e que a população mais pobre não interfere em nada nessas decisões. Com isso eu me pergunto, o que nós, a população mais pobre, temos a comemorar no dia 7 de setembro? O que o índio tem a comemorar nessa data? O que o negro tem a comemorar nessa data? Nós vamos agora analisar alguns fatos que trazem à tona a realidade do Brasil de 2021. O Brasil atualmente tem 213 milhões de pessoas. Desse total, aproximadamente 15 milhões de pessoas estão em condição de desempregadas. E agora eu me pergunto, como é que um país de tamanho continental como o Brasil, com toda a estrutura que tem, com toda a quantidade de terra que tem, pode ter tanta gente desempregada, pode ter tanta gente largada à própria sorte? Somente na capital paulista, atualmente são aproximadamente 30 mil pessoas em condições de moradores de rua, só na capital paulista. O Brasil está alcançando o número de 583 mil pessoas mortas na pandemia. No Brasil, o assassinato de pessoas negras aumentou 11,5% nos últimos 10 anos. O que explica todo esse processo de perseguição contra as pessoas negras, que já passaram por todas as dificuldades da escravidão, não tiveram nenhum tipo de reparação histórica e ainda continuam sofrendo com o descaso e a violência que lhes é imposta todos os dias?
Segundo as últimas pesquisas feitas, 78% das pessoas mortas pela polícia são negros. A manutenção do Congresso brasileiro hoje é a segunda mais cara do mundo. Cada um dos 513 deputados brasileiros e dos 81 senadores custa 7 milhões ao ano ao Estado, 6 vezes mais que um parlamentar francês, por exemplo. A população mais pobre faz todo o serviço de base e, mesmo assim, não tem nenhum tipo de reconhecimento do Estado. Ela costura as roupas, constrói asfalto, dirige os transportes públicos, abre e fecha as lojas, faz as manutenções das máquinas, ou seja, todo o serviço de base é feito pela população mais pobre, que foi condicionada a acreditar que o seu trabalho não tem valor, que o valor está na posse, que está no consumo, que as pessoas mais importantes são as pessoas ricas. E na verdade não é isso. As pessoas mais fortes do Brasil são as pessoas mais pobres, são as pessoas que fazem o trabalho de base. Mas é importante que a gente comece a reconhecer isso. Cada pessoa, é importante que você e eu façamos essa reflexão da nossa importância dentro do processo econômico do Brasil. Se nós fazemos algo, nós somos extremamente importantes para a economia, independente do quanto a gente ganhe. É importante que a gente tenha esse reconhecimento intrínseco. A gente não pode depender de outras pessoas reconhecerem isso. O brasileiro precisa reconhecer o seu valor, o valor do seu esforço, da sobrevivência com poucos recursos. Nós precisamos encontrar esse valor dentro de nós e percebermos que as pessoas mais ricas são as pessoas mais frágeis. Depende de nós para tudo, depende de nós para cozinhar a comida, para dirigir os próprios carros, para limpar as próprias casas. A população brasileira precisa começar a entender, a população mais pobre, que nós é que somos muito mais fortes que eles. Enfim, esse vídeo é para alertar você sobre as falsas comemorações do nosso país. O Brasil é um país de um punhado de ricos. Era assim em 1822, antes de 1822 já era assim e continua sendo assim em 2021. Então, se você vai sair para comemorar a independência do nosso país, gostaria de sugerir a você fazer uma reflexão sobre o que você está comemorando. Será que de fato temos alguma coisa a comemorar? Ou será apenas mais uma conversa fiada que os livros de história nos fizeram acreditar? Te convido a fazer essa reflexão por si mesmo e lembre-se, nunca deixe que pensem por você algo que interessa a sua vida. Feliz 7 de setembro para você, se tiver algo aí para comemorar. Se você gostou desse vídeo, eu quero sugerir que você indique esse vídeo para um amigo, para que ele possa fazer a análise por si também. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que trazem diversas reflexões e fatos sobre a história do Brasil. Se quiser deixar o seu like aí para fortalecer o nosso vídeo, vai ser muito importante para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. No mais, eu sou o Adriano, o memorista, agradecendo a sua atenção. Eu te espero no próximo vídeo. Então, até lá!